Pronto. Para quem não conhece, essa é a Liliane Juste Serra, doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista e mestre em Ciência da Informação pela AECA. Profissional de Informação do Sistema Sofia Biblioteca, Sofia Acervo e Filos. Pesquisador na área de Ciência da Informação, sobre conteúdo digital, livros digitais, linked data, web semântica, bibliotecas digitais, repositórios institucionais, metadados e muito mais coisas. Fica à vontade então, Liliana. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Na semana passada, eu pude participar do primeiro Encontro Nacional de Bibliotecas do Poder Judiciário. Foi muito interessante, eu aprendi muita coisa com vocês, vi muitas falas instigadoras, mesmo instigantes, e sair do encontro com muitas ideias, né, do que a gente pode fazer, do que a gente pode testar para cada vez mais aperfeiçoar o trabalho que a gente desenvolve em bibliotecas, né? Como o Luiz falou, né, eu sou bibliotecária, eu trabalho num software, sim, mas eu não estou aqui para fazer propaganda de software. Eu gosto de deixar isso muito claro. Eu sou bibliotecária de Sofia, mas eu não vou falar de Sofia aqui, não é o objetivo. Alguns exemplos, eu vou mostrar a minha realidade, tá? Então, são alguns exemplos de clientes, alguns não clientes, mas para a gente enxergar as possibilidades de trabalho, tá? Eu sei que a questão de trabalhar em redes é extremamente polêmica, tá? Porque são muitos desafios, não é uma coisa simples trabalhar em rede. É muito interessante, é muito rico, mas não é simples. Então, a ideia dessa conversa, e aqui eu enfatizo meu agradecimento à Marília Mello, TRF1, e ao Luiz, TRF3, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Nessa palestra, eu quero compartilhar um pouquinho as possibilidades de criação de rede, porque não existe um único tipo de rede, e algumas questões que a gente tem que se atentar se pretende seguir esse caminho, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela, e a gente vão surgir muitas questões durante a palestra, mas acho que é melhor a gente passar para as perguntas no final da apresentação, tá? Acredito que tem um bom tempo aí para a gente conversar. Então, eu vou compartilhar a minha tela, só me avisem quando estiverem vendo. Já estamos vendo. Já estão vendo. Uma dica para quem não conhece muito bem o Teams, nessas ferramentas em cima tem um botão que chama exibição. Se vocês clicarem em foco no conteúdo, ele fica a tela toda cheia só com o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de redes de bibliotecas, o que são, para que servem, como participar, tá? Eu destaco aqui que eu não vou trazer todas as respostas que vocês estão esperando. Muito pelo contrário, eu vou deixar muitas dúvidas, tá? Mas é essa inquietação, essa dúvida que faz o movimento para que a gente comece um projeto ou tenha mais certeza para seguir nesse projeto. Primeira coisa, quando a gente fala em redes, a gente tem que ter clareza do que a gente está falando, tá? Eu sou pesquisadora, mas antes de ser pesquisadora, eu sou uma profissional. Então, toda pesquisa que eu faço é uma pesquisa aplicada, toda, porque eu acho muito bonito, eu admiro quem tem o talento de olhar só o conceito, só o abstrato, mas para mim, que primeiro sou do trabalho, depois eu fui para a academia, se a teoria não serve, para mim não interessa. Eu quero testar se aquela teoria funciona, e isso a gente testa na prática. Por isso que toda a minha pesquisa é aplicada, tá? Quando a gente fala em rede, a gente fala de compartilhar dados, compartilhar atividades, funcionar como um grupo, tá? E isso é muito bonito, só que não é trivial, tá?
Por que que isso é muito bonito? Porque isso está na essência das bibliotecas, né? As bibliotecas já têm um histórico de intercâmbio, de troca de dados, né? Não é à toa que o bibliotecário ele tem uma maturidade para trabalhar metadados muito grande, exatamente pela necessidade da gente ter que compartilhar os dados com outras bibliotecas. A minha biblioteca tem um livro, na biblioteca ao lado tem o mesmo livro, por que que os dois vão fazer o mesmo esforço? Um faz o livro, o outro aproveita parte, pelo menos. Muito difícil a gente aproveitar 100%, né? Porque as bibliotecas não são iguais. Mas você consegue agilizar uma boa parte do seu processo, a parte mais mecânica do seu processo, tá? E a gente está num momento que ouve-se muito falar em reuso de dados, né? Por que reuso? Se aquele material já foi trabalhado, eu não preciso investir muitas horas para trabalhar nele. Eu posso otimizar tanto a parte do meu trabalho quanto a disponibilização desse material, desse recurso para o usuário final. Então, quanto mais eu reutilizar um dado, melhor. A ideia não é a gente reinventar a roda, a ideia é que a gente consiga otimizar o trabalho para ser mais eficiente, ser mais eficaz. Tá? E a gente tem um cenário, e esse cenário não é só do Brasil, de escassez de recursos. Tá? Não é porque a gente está vivendo uma crise hoje, que a gente está numa transição de governo, não é por causa disso que a gente tem escassez de recurso. A gente tem visto escassez de recurso no mundo todo, em especial no cenário de bibliotecas. A gente ouve histórias de quantas bibliotecas foram fechadas, foram descontinuadas, tá? Ou na área pública, um relato que eu escutei bastante na semana passada. Puxa, tantos colegas aposentaram e ou não tem concurso, ou o concurso já venceu e não chamaram ou perdemos a vaga. Então, a gente tem que trabalhar cada vez com menos. E a gente tem que conseguir utilizar muito bem isso que a gente está trabalhando. Usar ao máximo o nosso recurso, sem que para isso eu pague um preço muito alto. Tá? Quando a gente fala de rede, a gente tem basicamente dois tipos de rede. Tá? Eu tenho uma rede em que eu tenho um único banco de dados, tá? Que a gente chama de rede centralizada, ou eu tenho uma rede descentralizada. São vários bancos de dados que formam esta rede. Tá? Um outro aspecto importante é o tipo de rede. Eu tenho a rede que ela é colaborativa, então eu posso contribuir com aquela rede, eu não costumo ter um rigor muito grande, e eu tenho a rede cooperativa. A rede cooperativa, ela costuma ter um rigor mais presente, tá? Para a gente entender isso, porque falando assim, às vezes não fica muito claro, né? Então, eu trouxe alguns esquemas para a gente conseguir visualizar melhor, tá? No caso de banco de dados, tá? O que que significa? Numa rede centralizada, todas as instituições alimentam o mesmo banco de dados. Eles compartilham tudo. O banco de dados, os objetos digitais, os usuários, todos têm que trabalhar muito bem alinhados, porque se um muda uma coisa, vai afetar todos que estão naquela rede, naquela base de dados. Quando eu estou num banco de dados descentralizado, eu tenho uma situação um pouco diferente. Cada unidade tem o seu próprio banco, então eu não tenho mistura de dados, mas eu consigo fazer uma busca de forma unificada, como se ao mesmo tempo eu mandasse buscas para todas aquelas instituições que eu tivesse interesse de fazer uma pesquisa, tá? A tecnologia é ferramenta, tecnologia é meio, tá? Então, pode ser um metabuscador, pode ser um serviço de descoberta, pode ser uma busca federada, pode ser protocolos, tem uma série de possibilidades da gente permitir essa busca única em bases que são fisicamente separadas, fisicamente e logicamente separadas. Então, vamos entender um pouquinho como que é a arquitetura
de uma biblioteca ou de uma rede de bibliotecas centralizadas. Eu tenho aqui da instituição A até a instituição F, então aqui A, B, C, D e F. Vejam que são de tamanhos diferentes. Eu tenho a A com 3 unidades, então eu posso ter uma principal, várias unidades, não importa o tamanho. A B está sozinha, a C está sozinha, a E está sozinha. Aqui a F são 4. Então, veja que eu tenho uma disparidade e eu tenho um único banco de dados e uma única interface de busca. O que significa? Todas essas instituições, elas trabalham totalmente juntas e misturadas. Tá? Então, essa aqui é uma possibilidade de quando a gente fala em rede. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Como eu falei, eu vou trazer alguns exemplos que são da minha vivência. A gente está implantando, né, a rede do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é uma das bibliotecas. Todas essas instituições fazem parte dessa rede. Então, INCA, INTO, cardiologia, o grupo hospitalar e todos os sistemas de hospital do Rio de Janeiro, todos eles alimentam uma única base de dados, tá? Então, se o INCA não concorda com o assunto, ele vai ter que negociar isso com o INTO, com o Ministério da Saúde, com o Hospital de Andaraí, porque eles estão juntos, tá? Uma coisa importante, gente, não tem certo e errado aqui, tá? A gente, tudo depende e o que é interessante para a sua instituição, o que se aplica à sua instituição. Então, não tem certo e errado. São formas diferentes de trabalhar. Quando a gente fala de biblioteca descentralizada, então eu tenho uma interface de busca única e eu posso ter diversas bibliotecas, cada uma no seu ambiente. Então, veja, tem uma instituição A com o seu banco de dados, o seu OPAC, todas as suas unidades. Eles são um núcleo, outro núcleo, eu posso ter diversos, só que todos estão com, eles permitem, eles mandam os dados para um único ponto, onde a busca é feita para todas as instituições participantes, tá? Esse modelo, eu tenho uma interface única, eu tenho as bases totalmente separadas. Veja que essa interface única, ela não substitui o catálogo de cada instituição, tá? E aqui são algumas possibilidades que eu tenho de ter esse movimento, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu já adianto aqui, esse cenário não é novo. Tá? Esse cenário ele já existe há bastante tempo. O que tem novo é que a gente consegue, existe tecnologia hoje que permite que a gente não faça um retrabalho. Tá? Então, eu vou mostrar alguns casos onde tinha retrabalho e deixa de ter um retrabalho. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de rede descentralizada. Então, eu tenho diversas instituições, todas são da área da aeronáutica, inclusive o ITA. Cada um tem a sua base e todos alimentam a rede BIA, que é a rede da área da aeronáutica, tá? É Bibliotecas Integradas da Aeronáutica. Veja que eu não misturo o dado de ninguém, mas eu tenho como consultar num único ponto, onde eu vou saber da rede BIA, quem tem qual recurso e como que eu faço para conseguir aquele recurso. Tá? Então, 2 exemplos aqui que que eu trago para a gente pensar nessas diferenças de tipos de dados que existem, tipo de arquitetura de dados. Tá? Aqui uma comparação. Na descentralizada, está todo mundo separado. Dados de vocabulário, dados de autoridade, registros bibliográficos, cada instituição tem a sua, tá? Eu não tenho
nenhum vazamento de dados, nenhum intercâmbio de dados de usuários, e isso é uma coisa bastante séria por conta da LGPD. Então, cada instituição cuida da sua comunidade usuária, sem ter compartilhamento de dados. A instituição, ela define suas políticas, suas regras gerais, sua política de catalogação, sua política de circulação, e cada instituição vai investir na sua realidade. Esse investir pode ser em termos de ambiente tecnológico, pode ser nuvem, pode ser ferramenta, pode ser periféricos. O tipo de investimento aqui é bastante variado, tá? E, inclusive, tá? Eu tenho toda a questão de compra, aquisições de produtos analógicos e produtos tecnológicos, tá? Conteúdo licenciado, tá? Como cada biblioteca desta rede trabalha da sua forma, eu não tenho uma boa manutenção, eu não consigo ter um padrão muito bom, porque cada um resolve a sua situação e todos compartilham, todos juntam seus recursos para compartilhar os dados, tá? Então, eu vou fazer uma busca, o mesmo livro vai ter assuntos diferentes, vão ter catalogações diferentes, então eu vou ter, eu tenho esse cenário que não é tão coeso quanto uma rede única, onde você tem um padrão mais rígido. E, neste caso de descentralizado, eu tenho muito a situação da dupla catalogação. Porque eu catalogo para a minha base e muitas vezes eu repito a catalogação para a base que eu compartilho, tá? Então, por mais que você faça em um e exporte o ISO ou o MARC, você tem um esforço para fazer isso, tá? Como eu falei, hoje a gente já tem protocolos que você cuida da sua base, registra o seu dado, que é importante para você, e aquele registro é compartilhado de forma automática com a rede que você colabora, tá? Então, tecnologia para isso já existe. Quando a gente fala de uma base descentralizada, está tudo reunido num único pacote. Autoridade, bibliográfico, está tudo junto. Então, aqui eu consigo ter uma linguagem padronizada, um tratamento de autoridades, aplicar uma política de catalogação da rede, né? A terminologia vai ser definida, é a terminologia da rede, não de uma ou outra instituição. Os dados dos usuários estão todos juntos, então eu preciso identificar. É claro que eu tenho filtros para trabalhar. Eu sou da instituição A, eu só vou trabalhar, só vou emprestar para os usuários da instituição A. Ou eu só quero que os funcionários, os operadores da instituição A vejam dados dos usuários da instituição A. Então, existem formas da gente trabalhar esse junto, mas misturado. Mas eles estão todos ali, misturados, em conjunto, tá? É um sistema único, tá? Então, o que uma pessoa faz numa ponta pode afetar toda a rede, tá? Por exemplo, eu posso ter uma unidade que fez uma contratação de conteúdo digital e vai importar na base 1 milhão de registros. A base inteira vai importar 1 milhão de registros, para o bem e para o mal, tá? E, novamente, a gente tem aqui não uma dupla catalogação, mas uma catalogação centralizada e o uso de protocolos de cooperação, tá? Então, essas estruturas, essas diferenças, elas são muito importantes da gente ter clareza, porque dependendo do caminho que você vai seguir, você tem a parte que é boa, a parte que não é tão boa, que a gente chama de desafios. Eu trouxe também, eu acho importante, trazer um pouco de conceito, tá? Eu bebi na melhor fonte, na minha opinião, tá? Professor Murilo Cunha e Cavalcante, né? Que são os autores do dicionário de biblioteconomia. Eu selecionei 3 trechos que eles definem o que são redes de bibliotecas, tá? Então, eu tenho um complexo, não só de bibliotecas, mas qualquer centro, serviço de documentação,
que ocorre uma transferência para a obtenção de dados. Então, essa transferência pode ser um copia e cola, pode ser um automático, uma busca a tempo real. Esse aqui é o que eu mais acho que é completo, tá? É um grupo de bibliotecas que realizam atividades cooperativas para mostrar conteúdo de um grande volume, né? Então, toda instituição participante, ela vai mostrar um conteúdo de um grande número de publicações. É como se eu estivesse multiplicando o meu acervo. O meu acervo não é só meu, é também das outras instituições que fazem parte desse grupo, tá? E nesse conceito que veio no dicionário, principalmente ele acontece com a questão de bancos de dados, bases de dados catalográficas, tá? E aí eu vou ter os catálogos, lembrando que para uma rede existir, a biblioteca não precisa perder a sua característica totalmente. Nada impede da biblioteca ter o seu catálogo com a sua realidade e também ter um catálogo onde ela colabora. São coisas totalmente diferentes, tá? E aqui tem uma terceira conceituação: compartilhar custos e esforços para a criação de catálogos bibliográficos, intercâmbio e atividades afins, atividades que a biblioteca realiza. Então, eu tenho um cenário onde bibliotecas existem com alguma similaridade. Então, por que não vamos trabalhar juntas para conseguirmos dar passos mais largos, vamos dizer assim, tá? Agora, quando eu falo de uma rede cooperativa, eu tenho um pouco mais de rigor, tá? Numa rede colaborativa, eu estou contribuindo com aquela rede. Existem redes que exigem um software, que você alimente os dados num software específico, numa base específica. Você tem uma obrigatoriedade de preencher alguns campos mínimos, tá? Então, existem redes e redes, tá? Mas quando a gente fala numa rede cooperativa, para você participar dessa rede, você precisa seguir as normas da rede, tá? Se você manda um documento, um registro, que ele não está com todos os dados que a rede espera receber, normalmente a rede devolve, tá? Por quê? Porque você não está alinhado com a política da rede, tá? Por que eu falo catalogação dupla? Porque muitas vezes, né, pelo menos por muito tempo, a gente teve esse cenário. Eu catalogo no meu sistema e catalogo no sistema da rede, tá? E eu trouxe aqui alguns exemplos de redes cooperativas, tá? A BVS, Biblioteca Virtual de Saúde, Rede Bibliodata, o CCN, um banco de dados de periódicos. Então, todas as bibliotecas que querem contribuir com o CCN, eles precisam escrever de uma forma específica, porque senão o CCN devolve, tá? E este modelo de biblioteca cooperativa, eu não preciso trabalhar só com sistemas separados, tá? É possível, sim, que a minha base, eu vou me vincular a uma rede e os dados da minha base vão ser coletados de forma automática pela rede. E quando eu falo dados coletados, gente, não quer dizer que os meus dados estão sendo copiados e distribuídos. Não, somente os metadados. No momento de usar a informação, o usuário é transferido para o dono do conteúdo, tá? Então, não é que vai sair fazendo cópia da sua base. E também não precisa ser a base toda. Você não precisa cooperar tudo. Talvez você tenha uma parte do seu acervo que você queira cooperar, tá? Então, nada aqui é tão absoluto assim que a gente não possa ter recortes. Aqui um exemplo, tá? Então, eu trouxe o caso da saúde, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, aonde eu tenho 3 instituições: Instituto Evandro Chagas, Instituto Butantan e a rede do Ministério da Saúde, que tem todas aquelas outras instituições, e todos eles utilizam a ferramenta, e essa ferramenta está vinculada a um vocabulário controlado. Por quê? Porque para participar da BVS, eu preciso usar todos os termos tópicos somente do 10. Tá? Então, eu tenho uma comunicação
em tempo real com o vocabulário centralizado, e uma vez que eles catalogam, os dados vêm automaticamente para a BBS, os dados que devem ir para a BBS. Aqueles dados que são para uso local, não importa, a biblioteca continua cuidando do seu espaço. Tá? Então, aqui é um exemplo. Por que eu falo digital cooperativa? Porque cada um é uma base separada, todos eles estão alimentando um servidor de dados, um provedor de dados, tá? Provedor de serviços, desculpa, de forma automática. O que acontecia até pouco, ainda acontece com o Ministério, eles estão fazendo a transição, tá? O Ministério da Saúde, cada unidade do Ministério da Saúde alimentava o seu sistema local e o sistema da BVS, tá? Com essa transição, eles vão cadastrar no seu sistema e o que é para ir para a BVS vai ser coletado automaticamente. Então, a gente vai reduzir, assim, drasticamente o esforço dos bibliotecários, da equipe de TI, da própria BIREM, que cuida da BBS, porque os dados vão ser coletados de um único ponto, tá? Só que para você participar da BBS, você tem que seguir a metodologia RELAX da BBS. Então, você tem formas de como você vai operar. Já uma rede colaborativa, costuma ser mais solta, tá? Porque eu não preciso ter uma obrigatoriedade de como eu vou mandar o dado. Mas pode acontecer de eu ter redes que definem, olha, você pode mandar os dados, mas no mínimo eu preciso destes campos, destas informações, que são as obrigatórias, vamos dizer assim. Tá? Então, eu posso ter uma rede onde eu simplesmente estou ali participando, mas não mudou nada a minha vida. Ou eu posso ter uma rede que eu estou participando, só que para fazer parte eu tenho que adequar aqueles registros que eu quero que, que vá fazer parte da rede, tá? Ou então, eu posso ter níveis de padrão, mas normalmente as colaborativas, você colabora com o que você tem, não costuma ou não é para gerar um esforço para que você colabore, tá? Quando eu gero um esforço, ela é cooperativa, porque eu não vou simplesmente para coletar os dados, para usar os dados, eu também estou deixando os meus dados ali, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos de rede, tá? Então, tem Rede Pérgamo, tem o Portal Sofia, são redes de bibliotecas, tá? Que usam, nesses dois exemplos, são sistemas que criaram redes de usuários para facilitar o dia a dia dos seus usuários, mas cada usuário, cada cliente cataloga de uma forma e disponibiliza os dados do jeito que estão, tá? E aqui também eu posso ter o uso do protocolo AIPMH para realização da coleta automática, tá? Então, um exemplo de rede colaborativa, tá? Eu tenho aqui 3 universidades, as 3 maiores universidades paulistas, USP, Unicamp e Unesp, e essas 3 bases, essas 3 instituições, elas são completamente separadas e todas elas alimentam o catálogo CRUESP, que é um local onde eu consigo buscar os dados dos acervos das 3, tá? Nesse caso, eu não tenho informações para saber se é automático, se é protocolo, qual que é a forma que eles usam. O fato é que as 3 instituições, elas têm o compromisso de mandar de tempos em tempos os dados para o CRUESP, e no site do CRUESP você tem como fazer uma busca unificada. E o que tem de curioso é que cada uma usa um sistema diferente, tá? A gente sabe que não é mais ex libris, tá? Mas em termos de logotipo para visualização, eu preferi manter o ex libris, que é o que a gente está mais acostumado, né? Então, USP com Aleph, Unesp com Alma, Unicamp com Sofia. Então, cada uma cuidando do seu mundo e os dados são colaborados, são encaminhados para o portal CRUESP. Tá? Então, esse aqui é um exemplo
de biblioteca colaborativa na área da educação. Eu tenho um exemplo aqui de biblioteca colaborativa, mas eu tenho um conjunto mínimo de requisitos na área jurídica, tá? E aqui eu trouxe 2 exemplos. O TRF3 eu acredito que ainda não está fazendo, porque está ainda ajustando a implantação, mas o TRF2 já faz há bastante tempo. Os dois podem alimentar a BDJUR de forma automática. Então, eu vou falar do TRF2, que já faz isso há muito tempo. Ele cadastra aqui e aquilo que é para ser encaminhado para o BDJUR vai automático. A biblioteca não precisa mais ter nenhum tipo de esforço para fazer essa colaboração, tá? O TRF3, ele também vai poder contribuir com a BDJUR no momento que ele estiver pronto, no momento que ele quiser. Isso aqui é tudo feito pelo protocolo IPMH. Um outro exemplo, eu tenho a Agência Nacional de Energia Elétrica, que contribui com o projeto do LexML. Então, eles cadastram toda a legislação e a legislação da ANEEL é transferida para o LexML de forma automática, tá? As duas redes, você tem uma quantidade mínima de padrões que você precisa alinhar para que os dados sejam encaminhados da forma como eles querem receber, tá? Mas é um exemplo também bem interessante de bibliotecas que são colaborativas. E aqui eu trouxe um outro exemplo da área cultural. Esse daqui eu acho que fica mais interessante porque eu tenho a Biblioteca Nacional Digital e ela sozinha, ela colabora não com um projeto, mas ela colabora com vários projetos. Então, a Brasiliana Fotográfica, a HDL, a Rede Memória, Gálica, Biblioteca Nacional da Argentina, a Luso Brasileira e a Ibero-Americana. Então, veja, não é que eles mandam tudo que está aqui, eles mandam para todos. Não, eles mandam a parte que interessa. Então, para a Brasiliana Fotográfica, eles compartilham os dados de imagens, certo? Então, para a Gálica, em idioma francês, a rede de memória, produção brasileira. Então, de acordo, eu consigo fazer um único compartilhamento para bases, redes diferentes, sem que eu tenha que fazer nada a mais além de catalogar aquele material que já é meu. E aqui na educação, a gente tem um outro exemplo. Eu mostrei o exemplo do CRUESP, que é uma rede simples, tá? Mas essa rede que é simples, eu também posso ter ela mais avançada, vamos dizer assim. E, novamente, eu trouxe USP, Unicamp e Unesp, e aqui eu acrescentei mais um, Federal do Paraná. Por quê? Todos eles alimentam a BDTD. Então, a BDTD tem um padrão, tem um formato que eles são capazes de permitir, pelo protocolo IPMH, que esses dados sejam coletados. E a BDTD, por sua vez, ela também permite que seja feita uma indexação, ela encaminha, permite a coleta da NDLTD, que é como se fosse uma BDTD em nível internacional, tá? Então, veja, o dado da UFPR, ele vem para cá e automaticamente ele está disponível para um público ainda maior, tá? Então, essa é uma rede colaborativa. A BDTD ela tem seu formato específico, então eu tenho que fazer uma exportação naquele formato, porque senão não é feita a coleta. Tenho que ter o protocolo fazendo a leitura, né, podendo coletar de fato os dados. Então, tem toda uma arquitetura que é construída para permitir que aconteça essa forma de serviço, tá? As bibliotecas que não têm o protocolo IPMH, que não conseguem se comunicar, o que elas têm que fazer? Elas trabalhavam usando o TED. Então, o TED era mais um sistema onde eu tinha que cadastrar na minha biblioteca e cadastrar no TED para alimentar o BDTD. Dessa forma, com o protocolo, eu consigo cadastrar aqui e já vai direto. Agora, por que participar de uma rede? Qual que é o intuito de participar de uma rede? As vantagens e desvantagens. Eu não gosto muito de falar desvantagem, eu acho que são desafios.
Mas é importante, tá? Primeiro, pela questão do intercâmbio de dados, né? A gente gera um volume de dados muito grande em bibliotecas, e nada mais justo do que a gente compartilhar esses dados que são comuns com as instituições parceiras, que são com finalidades semelhantes, tá? E aqui a gente fala reuso de dados, tá? O reuso de dados não é uma coisa que a gente bate muito na tecla quando a gente fala de linked data, por exemplo. Tá? Que eu vou interligar os dados que já existem para que eu consiga reaproveitar a informação existente e diminuir o meu esforço na hora de fazer uma catalogação. O reuso de dados é eu não precisar investir muitas horas de trabalho no material que já está resolvido. Eu vou simplesmente fazer uma adequação de acordo com a minha comunidade usuária, tá? Porque mesmo bibliotecas semelhantes, elas possuem comunidades distintas. Então, algum ajuste pode ser necessário, tá? Então, eu ter com quem intercambiar. Eu não tenho tanta gente na minha equipe, então eu consigo usar melhor a minha força de trabalho. Eu consigo tirar essa parte que é mais manual dos meus bibliotecários, tá? Ao invés, é muito diferente você fazer uma catalogação do zero ou você fazer uma catalogação por meio de uma importação, onde você simplesmente vai fazer ajustes. O esforço é muito grande, a diferença é muito grande, né? Eu consigo alinhar o acervo, e isso não representa que todos têm que ter um acervo igual, muito pelo contrário. Então, eu vou ter unidades que vão ter mais de um tema, porque faz parte do que eles trabalham, outra que não precisa, não trabalha tanto com este tema, mas que, se precisar, ela não vai precisar investir para compra, para aquisição, para empréstimo entre bibliotecas daquele material. Ela tem como recorrer a uma instituição cooperada, tá? Então, esse alinhamento do acervo, ele permite que você acabe gastando menos e gastando melhor os seus recursos no momento de fazer aquisição de livros, assinatura de periódicos e contratação de bases de livros digitais. E a questão da política em conjunto, tá? E esse é o ponto mais delicado que a gente enxerga na definição de uma rede, tá? Eu tenho uma política descritiva, eu tenho uma política de indexação, uma política de atendimento ao usuário, uma de referência, uma política de circulação. Então, veja que eu tenho que ter uma série de regras para que todos trabalhem de forma alinhada. É aquela máxima que o combinado não sai caro, tá? Essa elaboração de política, e talvez vocês estejam ouvindo falar muito disso, né, de política, não é trivial de se montar, tá? Não é uma coisa simples de se montar, mesmo áreas semelhantes, tá? O que tem de interessante também? Por que vale a pena eu participar? Porque eu consigo liberar para o meu usuário mais do que aquilo que eu tenho de uma forma mais rápida. Ah, então, eu atendo mais gente com menos recurso. Eu não preciso investir tanto no meu acervo, como se eu não tivesse mais ninguém com quem compartilhar dados, tá? E, claro, isso aqui poderia ser o primeiro motivo por que participar, porque é mais barato, né? Mas eu coloquei como último porque não é só economia de dinheiro, tá? A gente tem aquisição, a gente tem o conteúdo digital, eu posso ter pessoas trabalhando especificamente numa área. Por exemplo, eu vou comprar livros de um determinado tema, eu vou assinar uma base de dados e eu compartilho com as pessoas da minha rede. Eu não preciso assinar 2, 3, 4 bases de dados, porque a gente sabe que não vai ser uma única base de dados que vai atender uma base de dados, eu digo livros licenciados, tá? Livros digitais. Não é um único fornecedor que vai te atender em 100%.
Da mesma forma que não é uma editora que publica tudo que você quer. Tá? Então, não é uma coisa ruim eu ter que contratar vários fornecedores de conteúdo digital. Tá? O ruim é eu ter que custear todos eles. Mas se eu estou num grupo, eu tenho como ter acesso a mais títulos, investindo somente em uma assinatura, por exemplo. Tá? E recursos humanos. Né? Recursos humanos, porque eu tenho uma mão de obra enxuta e eu preciso fazer ela render bem. Tá? Como participar? Primeira coisa, né? Muitas vezes já existe alguma rede ou um embrião de uma rede definida, né? Então, o primeiro passo, verificar se já existe alguma coisa. E a gente pode ter casos de redes formais ou informais, tá? E é importante você formalizar a rede para que você tenha mais força em negociação, para negociar, por exemplo, contratos, compras, contratação de serviços, etc. Tá? Também para você ter o respaldo da sua instituição. Se você tem uma rede informal, aquilo não faz parte da sua obrigação, em teoria. Tá? Quando eu falo obrigação, não faz parte dos seus afazeres naquela instituição onde você trabalha. Agora, se a rede é formalizada perante a instituição, você tem mais autonomia para a tomada de decisão, para a realização de serviços, você tem mais força para buscar orçamentos, oferecer outros tipos de possibilidades para os seus usuários, tá? E quando a gente tem uma rede, a gente forma uma rede, não são todos exatamente iguais. Por quê? Quando eu falo iguais, gente, em termos de tamanho, a importância de todos é igual, tá? Eu posso ter uma biblioteca muito pequena, mas que ela tem um acervo que só ela tem. Então, ela é valiosa na minha rede, tá? Mas os níveis de responsabilidade, nem todos precisam ter o mesmo peso, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a falar em comitê gestor, tá? A rede, é interessante a rede começar pequena e eu vou expandindo aos poucos. Por quê? Eu vou falar isso várias vezes. Criar uma rede de bibliotecas é um processo. Tá? Ninguém fala assim, vamos criar a rede, vai lá, faz uma canetada e a rede está pronta. Não é assim que funciona. Porque eu vou mudar a minha forma de trabalhar. Vai impactar o meu dia a dia, vai impactar o meu trabalho. Tem coisas que são muito boas, tem coisas que não são tão legais. Eu vou ter que, por pior que eu esteja na minha instituição, de repente eu estou numa situação que eu não gosto, mas qualquer mudança traz desconforto. Qualquer mudança, tá? Então, eu vou sair da minha zona de conforto. Então, por isso que é um movimento difícil de você iniciar, mas você vai começando pequeno e vai expandindo e vai expandindo. E você não precisa necessariamente ter uma super rede com todo mundo junto. É possível que você tenha redes por segmentos, e essas redes por segmentos se reúnem como uma rede do Poder Judiciário, por exemplo. Tá? Então, são formas. Quem vai participar agora? Por que vai entrar? Qual o peso do acervo? Qual o peso do serviço? Qual a importância política? Sim, porque quando a gente vai fazer essa formalização, a gente tem que pensar na parte política, tá? Eu costumo dizer que a parte tecnológica é a parte mais fácil. A parte financeira é a mais fácil. E a gente sabe que não é fácil conseguir dinheiro para fazer os projetos, tá? Mas a parte política é a que demanda mais habilidade, mais paciência, mais jogo de cintura e muita negociação. E a rede, enquanto eu sou uma biblioteca sozinha, eu tenho um funcionamento, mas eu, enquanto rede, eu posso ter mais coisas, tá? A gente não tem aqui no Brasil um conceito de trabalhar em consórcio.
tá? Já tentou-se isso no passado, na área universitária, mas eu acho que a gente, naquele momento, não tinha maturidade. A gente não estava preparado, tá? A gente não tem uma facilidade para ter um consórcio entre as instituições públicas, muito menos com as instituições privadas, tá? Na década de 90, eu cheguei a ver bem final da década de 90, teve uma movimentação de criação de um consórcio de bibliotecas universitárias, de instituições particulares, privadas, e a ideia não seguiu, por quê? Porque na hora que o reitor falou, por que eu vou gastar dinheiro para comprar acervo para o meu concorrente? A coisa parou. E, é, gente, eu peço desculpa, mas meu cachorro não tem jeito, late mesmo. Eu não consigo fazer ela ficar quieta. Eu tenho uma necessidade, eu posso ter vantagens, mas eu não tive um interesse político superior porque aquilo acontecesse. E a rede morreu na praia, tá? Então, a gente precisa alinhar, precisa convencer os nossos patrocinadores de que aquilo vai ser bom para eles, que aquilo vai ser rentável para eles, vai ser econômico para eles, tá? E o que a gente vai trazer de facilidade, de benefícios. Se isso não fica claro, a gente não consegue vender o projeto, a ideia do projeto para o nosso diretor. Imagina instituições que são menores, que não têm tanta força política. Tá? E, claro, eu tenho que pensar, se eu passo a participar de uma rede, eu preciso mudar algumas coisas da minha rotina. Não é simplesmente plugar, plug e play. Não é assim que funciona. Porque se você vai aderir a uma rede, o que você precisa se adequar? Você precisa mudar o vocabulário? Você precisa adequar o vocabulário? Não quer dizer que você tem que aceitar tudo, mas às vezes você constrói um meio termo, tá? O exemplo das bibliotecas de saúde, eu acho que é muito interessante. Tudo aquilo que é para cooperação, que é para a BVS, a Biblioteca Virtual de Saúde, todos os assuntos da rede têm que ser tirados do DEX, que é um dos escritores em saúde, em ciências da saúde, tá? Isso não quer dizer que a biblioteca não possa usar outros assuntos que fazem mais sentido para o usuário dela. Ela pode, só que na hora que esse dado vai ser coletado, somente aqueles assuntos que são DEX vão ficar na base da BVS. Os outros assuntos, eles já são removidos da rede e não da sua biblioteca, tá? O seu dado não é alterado, de forma automática, tá? Então, eu consigo usar de uma forma que não me cause dificuldades, porque também não faz sentido trazer mais dificuldade do que trazer benefícios, tá? E é claro, o que você pode fazer para não ter um trabalho duplicado? Para não catalogar duas vezes a mesma coisa, para não catalogar de formas muito diferentes as coisas, fazer a catalogação para você e para a rede, tá? Então, você vai precisar fazer algum ajuste nos seus processos para evitar esse tipo de desperdício, esse esforço que é desnecessário, tá? E existe também aquela possibilidade, né? A ideia, quando a gente fala em rede, é pensar todo mundo junto, trabalhando na mesma linha, mesmo vocabulário, bobear na mesma base, tá? Só que para eu chegar nesse momento, não é um caminho trivial, é um caminho longo, tá? Então, eu posso começar uma grande rede com pequenas sub-redes. Então, eu tenho um grupo menor, deste grupo menor eu posso fazer os grupos menores se conversarem, mesmo assim eles são separados ainda, tá? E aí eu posso conversar com vários grupos menores, ter uma busca com todo mundo junto. Então, eu tenho várias formas de começar. Se eu quero começar pelo tudo, pelo grande, às vezes eu não consigo dar o primeiro passo. Mas se eu vou caminhando devagar, a chance de conseguir isso é muito maior, tá? É como diz aquele ditado, né? O bicho é grande, eu vou ter que fatiar muitas vezes para eu conseguir digerir tudo isso.
E aqui, alguns exemplos, né? Alguns desafios, não para desanimar vocês, mas para alertar, tá? É bem mais fácil a gente encarar um desafio sabendo algumas das dificuldades que a gente vai encontrar, do que a gente entrar totalmente ingênua e descobre os problemas em tempo real, né? É bem mais difícil. Quanto mais eu conseguir planejar, melhor, tá? Então, o desafio, formalizar a rede. Quem quer participar da rede? Quem consegue participar da rede? Quem tem força para contribuir agora? Eu posso ter muitas instituições que falam assim, olha, eu adoraria, mas eu não tenho braço agora, tá? Então, como que a gente consegue sair do movimento do movimento parado para o movimento, né? Como é que a gente consegue tirar o corpo da inércia, né? Definir o comitê gestor. Isso aqui eu acho que se tem alguma coisa que é importante nessa conversa com vocês, é isso. Toda a rede, todo grupo de pessoas que vão trabalhar juntas num objetivo comum, é importante que você tenha um comitê gestor. E esse comitê gestor, ele tem poderes. Ele é que vai definir qual é o padrão descritivo, tecnológico, é o comitê que vai tomar as decisões. Surgiu uma dúvida na política de catalogação. Comitê, como que podemos resolver isso? Não quer dizer que somente o comitê tenha que resolver isso. Se eu estou com uma dúvida de catalogação e, de repente, eu tenho no comitê pessoas que são boas de catalogação, mas eu tenho gente da minha equipe que é muito fera em catalogação, por que não eu chamar essa pessoa para ela participar, para ajudar o comitê numa tomada de decisão, tá? Então, o comitê define a estrutura, o padrão tecnológico, as regras adotadas, as políticas definidas, e política é uma coisa que a gente escreve a vida toda, nunca uma política vai estar pronta, tá? Desconfiem de quem fala, a gente só pode fazer isso quando o nosso vocabulário controlado estiver pronto. A gente só pode fazer a rede depois que a gente definir a política de catalogação. Não, porque se você espera isso para começar, você não vai começar nunca, tá? Porque isso é um trabalho sem fim, né? Então, você vai começar com uma política de catalogação, por exemplo, onde você vai estabelecer algumas regras básicas. Você pode ir expandindo essa política de acordo com a necessidade, porque a política é uma coisa viva, da mesma forma que o vocabulário é uma coisa viva, né? Então, não é porque eu estabeleci que é joelho que vai ser joelho a vida toda. Não, mudar agora, é patela, não é mais joelho. Então, eu preciso atualizar o meu vocabulário, tá? Então, são duas coisas que a gente tem aquela sensação de secar gelo. Nunca vai estar pronto. E eu saber que nunca vai estar pronto me traz uma tranquilidade muito grande, porque eu vou crescer, eu vou me estruturar de acordo com situações reais que acontecem. Uma coisa que eu vejo muito acontecer com instituições que estão começando a montar a política é a gente começa a tentar antecipar tanta coisa que eu começo a me preocupar com a exceção, da exceção, da exceção, da exceção, que talvez não aconteça nunca, e eu deixo de olhar aquilo que é uma coisa corriqueira da minha realidade, porque é tão comum que eu nem dei bola para aquilo, mas eu não defini qual o processo para ele trabalhar, tá? Então, o trabalho do comitê gestor é fundamental, tá? Eu vou falar um pouquinho mais de comitê gestor. Vamos passar o texto aqui para frente. Faz parte, sim, de uma rede a definição do vocabulário, tá? Eu posso ter um vocabulário único, como é o caso da saúde. Eu posso permitir que cada um coloque o seu vocabulário. Quando eu junto, pode não ficar tão bom, pode não ser tão precisa a recuperação. Eu posso definir algumas estratégias mínimas para que todas as pessoas da rede padronizem os seus descritores, os seus cabeçalhos de assunto. Posso, tá? Eu posso ter um vocabulário externo, como é o caso do DEX.
Ele não está dentro de cada instituição, é uma coisa acima, tá? Internacional. Então, existem várias formas da gente trabalhar a questão do vocabulário controlado. E o desenvolvimento do OPAC, do terminal de consulta da rede, porque cada instituição tem o seu terminal de consulta, mas a rede ela tem que ter uma política, uma identidade visual, um OPAC só dessa rede, URL separada, com uma identidade única, preservando e indicando quem são todos os participantes. Tá? E, claro, o que essa rede vai oferecer? Ela vai permitir só a busca para eu saber quem tem? Ela vai permitir que eu faça uma solicitação de uma biblioteca para outra? Ela vai permitir que eu acesse um conteúdo digital? Que eu faça um pedido de um artigo, por exemplo? Então, o que eu vou definir? O que eu vou oferecer para esse usuário? E para oferecer para o meu usuário, o que eu preciso ter de estrutura para poder oferecer? Porque não adianta eu querer fazer empréstimo entre bibliotecas e eu vou digitalizar para qualquer instituição que me pedir, eu vou mandar a informação, se você não tem o básico para fazer isso. Então, faz parte da formação da rede você estabelecer aonde eu quero chegar, o que eu preciso ter para fazer esse serviço, para alcançar esse objetivo. Tá? Comitê gestor. Então, veja, eu vou ter sempre um comitê principal, eu posso ter grupos de trabalhos e eu vou ter decisões locais. Isso acontece o tempo todo, tá? O comitê gestor, ele toma as decisões, tá? Ele vai definir como a rede tem que se comportar. E o comitê gestor, ele tem que ter autoridade para isso. Tá? A autoridade das instituições, ele tem que ser reconhecido pelas instituições participantes da rede, e ele tem que ser reconhecido por seus pares. Tá? Não é chegar alguém top-down, não. A pessoa está lá naquele comitê porque se voluntariou para fazer parte disso, porque tem algo para contribuir para essa tomada e vai ajudar a construir essa rede. Tá? O comitê gestor definido está. Não quer dizer que uma decisão do comitê gestor não possa ser alterada. Pode, interpretações mudam. Tá? A gente pode ter diversas interpretações, pode ter mudança de normativa, mas o comitê gestor é quem vai falar, olha, a rede vai fazer assim, a rede se posiciona desta forma. Tá? E, é claro, nem sempre eu vou conseguir ter um comitê gestor com um participante de cada instituição. E isso não é necessário. Tá? Mas é interessante que todas as instituições participantes tenham acesso ao comitê gestor, que exista uma rotatividade entre eles, para que eles possam ter a sua participação definida. Tá? Então, essa representatividade é importante e quanto mais transparência, mais simples é a experiência. Tá? Só um minuto. Aqui é uma questão bastante polêmica, tá? Eu falei que a gente tem uma força política da rede, tá? Mas isso não quer dizer que somente as pessoas que têm cargos mais políticos têm que ser as responsáveis pela rede. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu, gestora, tomar conta da rede, ser do comitê gestor, ser uma pessoa que define no comitê gestor, e eu vou tomar decisões de catalogação, que é uma coisa que eu não faço no meu dia a dia e eu não domino. O risco de eu tomar decisões equivocadas é enorme. Então, aquilo que você conhece bem, você contribui.
Você pode dar um apoio político, você deve dar um apoio político, mas você não pode colocar no painel, no comitê, somente as pessoas com cargo de coordenação, porque muitas vezes não são elas que realizam o dia a dia, que estão no balcão atendendo o usuário, que estão fazendo uma contratação de conteúdo, que estão fazendo uma catalogação de um livro. Então, você tem que olhar o perfil técnico das pessoas que vão compor esse comitê gestor, ao invés de olhar somente o perfil político. O perfil político também é importante, tem que estar representado, mas eu não consigo caminhar muito se eu só tenho políticos e não tenho pessoas que conheçam o problema na pele, atuando e tomando as decisões. Então, o nível técnico, sempre que possível, é preferível na composição do comitê gestor, tá? E o comitê, ele não é eterno, tá? Então, eu posso ter um comitê, eu vou criar mandatos, por exemplo, as pessoas se candidatam, a gente compõe. Não é interessante que eu tenha um comitê formado com pessoas de uma única instituição, aí não faz sentido, não é comitê gestor, é aquela instituição se sobrepondo às demais, né? Mas eu não preciso ter que um representante de cada instituição no comitê, tá? Eu posso ter mais de uma pessoa, depende muito do que eu vou desenvolver. E eu não preciso ter um comitê grande. O comitê, ele pode crescer na medida em que a rede vai crescendo, em que as complexidades vão aumentando, né? Eu não preciso ter 10 pessoas no comitê com 5 instituições. Então, eu vou crescendo, ele é flexível, tá? Passou um tempo do seu que você trabalhou no comitê, é importante a pessoa sair. Primeiro, para ela não ficar incumbida também dessas atividades, porque demanda trabalho você cuidar de uma rede, tá? Você sempre tem que ter alguém olhando por ela, tá? E também, esse afastamento, ele é saudável. A pessoa volta para o seu dia a dia e ela volta para a sua perspectiva, dá uma clareada nas ideias. Às vezes, a gente, quando está no meio do furacão, a gente não consegue enxergar o caminho de fora. E quando a gente está fora, normalmente consegue ver coisas que quem está muito envolvido não vê. Tá? Então, é interessante, sim, que a participação no comitê seja rotativo, mas não precisa, não quer dizer que tem que ser uma rotatividade rápida. Não adianta 6 meses cada comitê, que não vai dar tempo do comitê se estruturar, tá? E o cuidado para não fazer esse comitê gigante, porque fica difícil. Quanto mais bocas eu tenho para conversar, são mais ouvidos para ouvir, e a negociação fica mais difícil, mais complexa. Então, eu começo pequeno e, na medida que eu vou crescendo, eu vou aumentando também, ele tem que ser proporcional à rede. Tá? Só mais um pouquinho de desafio, né? Eu posso ter instituição que estão em momentos distintos. Eu posso ter gente que é só analógica, gente que é só digital, gente que é híbrido, grande, pequeno, de uma capital, de uma cidade menor, não importa, tá? A pessoa entrou na rede, aquela instituição entrou na rede porque ela tem algo para contribuir. E ela vai contribuir de acordo com as suas condições. Não adianta eu exigir o mesmo esforço de uma instituição que tem 30 bibliotecários, de uma instituição que tem 2 bibliotecários. Não adianta, eu não vou, essa instituição com 2 não vai conseguir participar. Tá? Então, definir o nível de responsabilidade e o nível de colaboração que cada instituição vai fazer na rede. E isso também não é estático. Tá? Então, na medida em que a rede vai amadurecendo, em que as instituições vão amadurecendo dentro da rede, também podem ter mudanças em relação a isso. Nem todas as instituições têm a mesma verba, nem o mesmo recurso tecnológico, nem os mesmos recursos humanos. Então, eu tenho que adequar à minha realidade. Tá? Tamanhos de acervos diferentes, né? Então, isso também... Isso está tudo ligado, né? Não tem nada aqui que eu estou falando
que não seja do conhecimento de vocês, mas talvez vocês não tenham parado para se preocupar com essas questões quando você tem essa ideia de montar, de estruturar uma rede colaborativa ou até mesmo uma rede cooperativa, tá? Você vai trabalhar com os seus iguais, mas os iguais são diferentes, né? E equilíbrio, tá? Eu não posso priorizar um grupo da rede por questão política, não é legal, a rede ela vai ficar desbalanceada. É a mesma coisa que eu fazer um desenvolvimento de coleção. Não adianta eu só comprar livro de uma área porque eu gosto daquela área ou porque uma vez eu vi uma colega que, eu compro muito livro de direito porque o meu filho estuda direito aqui na universidade. Eu falei, isso não é política de desenvolvimento de coleção, né? Então, o equilíbrio entre os participantes, dar voz a todos, dar transparência, buscar o equilíbrio. E o buscar o equilíbrio é um esforço constante que a gente faz, tá? E não só na rede, em tudo na vida, né? Isso aqui também é uma coisa muito importante. Para que eu faça uma rede, para que eu participe de uma rede, tem que valer a pena. Eu tenho que ter mais benefícios do que desafios. Senão, eu estou gastando muito um esforço mental, intelectual, financeiro, físico, por algo que a contrapartida, às vezes, não justifica. Então, a rede, ela tem que se justificar, ela tem que ter a força, ela tem que ter condição de crescer e ser forte para justificar a sua manutenção. Tá? Se é uma rede que eu só vou lá e usufruo, mas eu não colaboro, eu estou numa rede, mas eu não estou contribuindo efetivamente com a rede, eu estou usufruindo da rede. Tá? E aqui, esse aqui é um outro caso, né? Eu mostrei para vocês um caso das bibliotecas, né? Que elas estão da rede BIA, da aeronáutica, que elas já usam um terminal de redes, tá? E esse aqui é um projeto novo que a gente está trabalhando para terminal de redes, né? E aí, aqui é tecnologia mesmo, tá? Existem mudanças tecnológicas importantes que permitem que eu crie uma estrutura mais robusta para atender essas instituições, tá? Então, nesse caso aqui, o que que eu tenho? Eu tenho bases isoladas, então, Chesf, Itaipu, ONS, EPE, Eletrosul e Eletronorte. Cada um é uma base. Esses dois, eu nem sei que sistema que eles usam, tá? Este grupo aqui, eles estão numa base única. Eles são uma rede centralizada, eles já são uma rede centralizada, tá? E todos esses participantes, eles querem criar as bibliotecas da energia. Eles querem ter uma busca unificada para todas as instituições que trabalham com energia elétrica, tá? Aqui eu já tenho isso junto. Não seria mais fácil, de repente, a Eletronorte vem para cá, a Eletrosul vem para cá? Às vezes não. Eu tenho realidades muito diferentes, eu já tenho toda uma política que eu sigo na minha instituição. Não é justo para a minha instituição, para a minha equipe, eu jogar tudo fora e começar do zero. Eu ficar com a minha descrição muito inconsistente. Eu já tenho uma maturidade de vocabulário, já trabalho uma forma de vocabulário, eu não posso retroceder. Então, nem sempre é interessante, eu tenho que estar numa base centralizada. O fato de estar numa base descentralizada não significa que eu não tenho regra nenhuma. Sim, eu posso ser cada um no seu quadrado, mas com alguma coisa em comum, tá? Então, esse daqui é um projeto que a gente está começando a trabalhar, de fazer com que várias instituições que são da mesma área tenham uma busca única, sem mistura de acervo, sem coleta, sem cópia de conteúdo, nada, de forma automática, sem gerar uma nova catalogação, tá? E eles têm ainda a união dessas instituições já foi um caminho percorrido, né?
e agora cada um tem uma situação. Se você pensar, veja Itaipu. Itaipu a gente tem Brasil e Paraguai. Então, eu tenho bibliotecários do Brasil, bibliotecários do Paraguai, alimentando o mesmo banco de dados. E isso vai automaticamente cair neste ponto. E essa estrutura de rede, tá? Ela permite que outras pessoas, outras instituições possam se plugar e também fazer parte dessa rede. Veja que aqui a gente não tem a ANEEL, mas nada impede da ANEEL, depois que a rede estiver estabelecida, ser mais um elo da minha corrente, tá? Em termos práticos, é muito mais simples eu juntar quando eu tenho o mesmo cenário tecnológico. Quando eu tenho, esses dois eu não sei quais são as ferramentas que eles usam, eu não sei se é um software desenvolvido na própria instituição ou se é software livre, não sei, tá? Porque não são unidades grandes, tá? Em termos de volume, tá? Com certeza, é muito mais fácil para essas instituições entrarem por este caminho do que fazer todo o esforço de pegar a sua base e fazer um canal de comunicação para mandar os dados para a rede, para que daí sim ele possa participar. Tá? Então, não existem questões tecnológicas, mas eu consigo fazer algumas coisas de forma mais rápida. Tá? Então, com essas ideias todas, né, com esses conceitos, com esses exemplos, o que eu pensei e desenhei aqui, pensando nas bibliotecas do Poder Judiciário, tá? A gente tem grupos, eu posso criar grupos, ou, quando eu falo grupo, não significa que eu tenho que ter uma rede, que eu tenho que ter uma rede em cada uma. Não, eu posso ser uma rede, eu posso ser uma rede, eu posso ser uma rede, mas eu não sou obrigada a ser rede, tá? Então, eu posso tanto ter a participação de uma rede maior, de redes menores, quanto eu posso ter participação avulsa numa rede maior. Depende da estrutura que cada um tem. E aqui eu fiz esse estudo. Veja que só no TRT existe um padrão, tá? Nas demais unidades, a gente tem de tudo. E aqui nos tribunais de justiça é onde a gente tem a maior variedade, tá? Então, veja que eu tenho ISIS, o INISIS, desenvolvimento próprio, sistemas que a gente não tem nome, a instituição mesmo que cuida, software livre, software proprietário, software grande, software pequeno, tá? É possível montar uma rede assim? É, só que ela é mais trabalhosa e mais custosa, porque eu preciso fazer todo mundo conversar a mesma língua. Fica bem mais fácil quando todos já falam a mesma língua, tá? Mas o sistema não é uma questão de marca? Não, tá? Por quê? As bibliotecas são parecidas, as bibliotecas são iguais. Em teoria, igual nunca é, tá? Mas a forma como os sistemas se comunicam não são iguais, tá? A gente passou recentemente por uma migração com o TRF3, Pérgamo Sofia, tudo MAC, né? O Luiz, acho que tem muito mais propriedade do que eu para falar como foi essa transição, tá? Mesmo sendo parte de uma rede que já fazia parte, tá? Já era tinha base já, a base não era do próprio TRF3, toda essa conversão de dados foi feita. E por mais que são dois sistemas que falam MARC, não existe uma conexão entre eles. Por isso que é mais fácil eu ter toda uma estrutura falando a mesma língua do que eu fazer línguas diferentes se entenderem num curto prazo, tá? Eu não estou dizendo que não dá, dá, só que é mais custoso e é mais trabalhoso, tá? E aqui um exemplo, pegando somente o caso do TRF, veja que aqui a gente tem 4 Pérgamos, 2 Sofias, não tem porquê, dá para viver em harmonia, gente, tá? Cada tribunal tem as suas sessões judiciárias,
tá? E todos eles podem alimentar uma rede única, ter uma base, uma consulta única para todos, tá? Para toda a rede dos tribunais regionais federais. É claro que, para fazer isto, tem que ter um alinhamento aqui, tá? Porque a palavra integração é uma palavra muito complexa, né? É uma palavra muito perigosa. Eu consigo integrar com qualquer pessoa que queira integrar comigo, com qualquer software que queira integrar comigo. Se não existe interesse de um lado, não existe diálogo, e com monólogo eu não faço nada, tá? Aqui a questão é qual a ferramenta que vai ser mais adequada para a rede, tá? Que tem mais funcionalidades, que tem mais recursos, que tem mais suporte. Aí são questões, cada um tem a sua dificuldade, sabem aonde está a pedra no sapato, tá? Mas é interessante eu ter essa padronização para ficar uma coisa mais homogênea, tá? Não é obrigatório, é interessante. E aqui eu fiz um desenho, tá? Pegando aquele exemplo das redes descentralizadas que eu mostrei no comecinho da apresentação, o que eu fiz? Tribunais regionais, justiça eleitoral, trabalho, justiça militar, superiores e conselhos. Cada um na sua situação, todos numa busca única, e eu não preciso parar aqui. A gente tem fôlego para, além de ter uma interface de busca única, veja que cada um tem o seu OPAC, o seu banco, tá? Aqui eu coloquei uma casinha só, mas não importa se é uma casinha ou se são 30 casinhas, não importa, tá? Eu, enquanto uma rede dos tribunais superiores ou dos tribunais regionais federais, eu estou mandando para a rede do Poder Judiciário os dados que são públicos, tá? Tudo aquilo que tem restrição de acesso é respeitado a restrição de acesso, porque você é o dono da informação, você define quem pode acessar o quê. Porque muitas vezes eu tenho casos de documentos que são sigilosos, tá? As bases continuam separadas, cada um levando sua vida, só que com uma alimentação automática, e além disso, a gente pode também exportar para outros projetos, tá? Então, eu posso tanto ter os tribunais regionais contribuindo com a BDJUR, quando eu posso ter a rede contribuindo com a BDJUR, ou com o XML, tá? Então, eu consigo dar passos, tá? Então, veja que eu posso ter uma coisa muito grandiosa, mas para eu chegar até lá, eu tenho que construir esse cenário. Eu tenho que ir montando a minha rede, alinhando os meus interesses, os meus objetivos, as funções técnicas, recursos humanos, definir minhas políticas, tá? Para daí eu conseguir otimizar, usar a tecnologia a meu favor, para otimizar o trabalho que eu vou desenvolver, e não simplesmente reinventar a roda, tá? Fazendo o MAC para o outro importar, não é rede, gente. Isso é o que os americanos chamam de copy catalog. Eu vou lá e eu copio os dados. A mesma coisa que eu vou numa BN e copio os dados, tá? Rede, eu ali naquele conjunto, eles já estão seguindo um padrão mínimo, tá? E eu consigo ter um tratamento uniforme daqueles dados, tá? Para a gente finalizar, tá? É um processo, e não é um processo suave, tá? Tem muita discussão, depende muito da maturidade do grupo, tá? Existem grupos que já estão mais maduros. Eu gostei muito do perfil que eu vi no evento na semana passada, né? Porque vocês me transmitiram, com as pessoas com quem eu conversei, eu tive uma sensação de que já existe um nível muito interessante de maturidade de rede, tá? Maturidade de rede, gente, não tem nada a ver com
maturidade profissional, competência profissional, não. É a visão mesmo de trabalhar de forma colaborativa, tá? Maturidade das equipes e das instituições. Não adianta a biblioteca estar pronta se a instituição dela não vê necessidade daquilo, tá? Também é um fato. Que modelo vai ser seguido? Vai ser uma rede centralizada? Vai ser descentralizada? Vai ser colaborativa? Vai ser cooperativa? O que a gente vai fazer? Né? O que a gente pode cortar de excessos para a gente conseguir gastar melhor o dinheiro, gastar melhor as nossas verbas, gastar melhor a nossa infraestrutura. Né? Unificar a tecnologia ajuda, tá? Mas é importante deixar aqui, não é obrigatório, mas ajuda e ajuda muito, facilita o processo, tá? E cada instituição tem a sua importância, tem o seu papel, tá? E as instituições juntas, elas são mais fortes. Isso é meio clichê, é meio chavão, mas é fato. É mais fácil você ir num grupo negociar com um fornecedor do que você ir sozinha negociar com um fornecedor, tá? Isso eu estou falando de livro, assinatura, bases de livros digitais, bases de dados, hardware, software, qualquer coisa, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. A gente abre para perguntas, tá? Eu fico aqui à disposição. Eu vou disponibilizar os slides, né? Não tem problema. Quem quiser pegar os slides, eu disponibilizo, tá? E eu deixo aqui os meus contatos também, se alguém quiser mais alguma informação, se surgir alguma dúvida. Muito obrigada, pessoal. Liliana, nós que agradecemos. Absolutamente espetacular.